Estamos de volta aqui com a professora Carolina Elvanger, nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. A gente conversa sobre isso com ela, professora do Direito Constitucional. E agora a gente vai conversar sobre o seguro-desemprego. A presidente Dilma, durante a campanha eleitoral, disse: não vou mexer em nenhum direito do trabalhador. Passado alguns meses, inclusive ela está sendo muito criticada e foi criticada por causa disso, ela fez algumas alterações. Ela tirou direitos? Ela não tirou direitos propriamente dito, até porque ela não poderia tirar o seguro-desemprego, porque é um direito previsto na nossa Constituição. Ela mudou as regras para requerimento do seguro-desemprego, tornando o requerimento, né, o pedido, um pouco mais difícil. Então, nós tínhamos alguns trabalhadores que já conseguiam seguro-desemprego e agora não conseguem mais. Por exemplo... Como que era antes e depois? Uma das primeiras coisas que nós temos, a primeira vez que você fosse requerer o seguro-desemprego, você teria que ter trabalhado no mínimo 6 meses. Trabalhou 6 meses, você já conseguia requerer seguro-desemprego, 3 parcelas. Se você trabalhasse mais de 1 ano, você conseguia requerer 4 parcelas de seguro-desemprego. Mais de 2 anos, e aí não importa. Era assim? 5. Era assim. Hoje em dia, para o primeiro emprego, para que você requeira a primeira vez, você não pode ter trabalhado só 6 meses. Você tem que ter trabalhado 16 contribuições, ou seja, 16 meses. Então, nós temos uma ampliação do tempo exigido para fazer o requerimento para o seguro-desemprego. Considerando isso, muitas pessoas, né, que antes conseguiam, pararam de conseguir requerer o seguro-desemprego. Mas continua sendo um direito regulamentado. Algumas pessoas até falam: nossa, mas se isso está na Constituição, então essa mudança não é algo inconstitucional, que vai contra a Constituição? Não, porque ela mexeu as regras, né? Exatamente. E esse é o X da questão. A Constituição fala que o seguro-desemprego será mantido com base na legislação infraconstitucional. Então, os meios para me impedir estão em legislação infraconstitucional. O que ela fez foi mudar a legislação infraconstitucional. Ou seja, ela não alterou a Constituição. Na verdade, até para ficar bem claro, foi uma medida provisória, né? E como medida provisória precisa também passar pelo Congresso. Então, hoje está funcionando assim, mas pode ser que quando chegue no Congresso a gente tenha uma mudança também disso e volte a ser como era antigamente. Ou seja, está funcionando temporariamente, né? Exatamente. Outra mudança que foi feita assim que a Dilma assumiu esse segundo mandato foi o quê, doutora? Mais alguma que ela mudou no direito do trabalho? No direito do trabalho, a mais séria foi essa mesmo, né? Exatamente. Foi essa, né? Empregada doméstica. Nós tivemos há pouco tempo uma PEC das domésticas, né? Por quê? Porque é chamada PEC das domésticas, né? PEC é proposta de emenda à Constituição. Era uma adequação à Constituição, porque esse artigo 7 da Constituição, no final dele, dizia que nem todos os direitos ali elencados se estendiam a empregadas domésticas. Então, nós tínhamos uma restrição. Foi feita essa proposta. Dá para se dizer uma falha aí? Sim, uma falha. Por quê? Porque são funcionários, né? Só que foram feitas algumas diminuições porque, na época, entendia que se tivesse todos os direitos de um funcionário comum, nós não teríamos locais, postos de trabalho, porque ninguém ia conseguir bancar esse empregado doméstico, porque o custo ia ficar muito alto. Então, foi feita uma proposta de emenda para aumentar esses direitos. Na verdade, para equiparar a empregada doméstica, então, com o trabalhador de qualquer empresa. E aí, essa proposta... Porque, afinal de contas, ela trabalha tanto quanto... Ou até mais, ou né? até mais que, exatamente. que os demais, né? Isso. Então, nós tivemos vários desses direitos automaticamente, com a aprovação dessa PEC, automaticamente colocados em práticas. Por exemplo, antigamente a empregada doméstica não tinha um limite diário de trabalho. Coisa que trabalhador, né, de carteira assinada em empresa... Tinha 8 horas. Tinha 8 horas, eles não tinham. Podiam trabalhar quanto tempo fosse e nunca jamais ia ganhar hora extra. Com a proposta de emenda tendo sido aprovada, elas têm que fazer o registro do ponto e, se trabalhar mais do que 8 horas, terão então que ter o pagamento como hora extraordinária, como qualquer outro profissional. Mas teve uma parte desses direitos que não pôde ser colocado imediatamente em regulamentação, porque faltava detalhes que são a base de regulamentos que tinham que dizer como ia funcionar. Um exemplo disso é o FGTS. Porque todo o trabalhador, né, em empresa, tem direito a 8% de FGTS ao mês. Ou seja, o empregador, ele pega 8% do valor daquele salário e deposita numa conta vinculada, que fica, né, a Caixa Econômica Federal, que faz o gerenciamento dessa conta, fica lá depositado até o dia que você precisar sacar por uma demissão, por exemplo, sem justa causa. A empregada doméstica passou a ter esse direito. Só que, quantos por cento? E mais, como o empregador, que é um empregador doméstico, vai fazer esse recolhimento? Porque as empresas, elas, né, têm inúmeros mecanismos contábeis para fazer esse recolhimento.
Porque não é simplesmente o FGTS eu chegar lá na caixa com o dinheiro na mão e dizer, eu quero Tá depositar. aqui, ó. Não é assim. Tem todo um Então processo. tinha uma questão aí a ser resolvida. Isso, que ainda não foi. Não né? foi. Não foi. Então, hoje, nós não temos, as empregadas domésticas ainda não recebem FGTS. Muito embora a PEC tenha sido aprovada. Ainda é necessário essa regulamentação. Tá certo. Eu tive a honra aqui de conversar com a professora Carolina Elvanger, professora de Direito Constitucional, também advogada, atuando há 7 anos aqui como advogada. Muito obrigado. Feliz Dia do Trabalhador também. Muito obrigada, né? igualmente. E um bom fim de semana para a senhora. Boa sorte e muito obrigado por ter participado aqui conosco. Eu que agradeço. Trouxe muita informação para todos nós aqui, eu tenho certeza. E você tenha um excelente fim de semana, aproveite bem o seu sábado, o seu domingo. Nós nos reencontramos segunda-feira que vem aqui no DC Notícias, ao vivo na Foz TV, a partir das 6 horas da tarde. Até lá!